Olá, seja bem-vindo ao canal 15 de Teologia e hoje nós vamos continuar o nosso assunto sobre o Apocalipse. Então, roda a vinheta. Estamos de volta com o nosso canal 15 de Teologia, dando continuidade ao assunto e ao estudo do livro do Apocalipse. E hoje, nesse vídeo agora, nós vamos falar e dar um panorama um pouco mais geral, mas de uma certa forma mais detalhado, das sessões ou das 7 sessões do livro do Apocalipse. A primeira sessão são os 7 candeeiros e ela se estende do capítulo 1 até o capítulo 3. O tema central desta mensagem, desta sessão é que Cristo é o Senhor e tem um controle da sua igreja. Eu quero ler um texto com você, Apocalipse capítulo 1, versos 5 e 7 diz assim: Jesus Cristo, que é a testemunha fiel, o primogênito dentre os mortos e o soberano dos reis da terra, Ele que nos ama e nos libertou dos nossos pecados por meio do seu sangue, e nos constituiu reino e sacerdotes para servir a Deus e Pai. A Ele seja a glória e o poder para todos sempre. Amém. Eis que Ele vem com as nuvens, e todo olho verá, até mesmo aqueles que o traspassaram, e todos os povos da terra se lamentarão por causa dele. Assim será. Amém. A morte e a ressurreição de Jesus, elas aconteceram na sua primeira vinda, e o texto fala, a segunda vinda de Jesus é o término desta era. A segunda sessão do livro, ela acontece entre os capítulos 4 e 7, e são 7 selos. A mensagem central agora é que Cristo tem o controle da história da humanidade. O texto, no capítulo 5, verso 5, diz assim: Então um dos anciãos me disse, não chore. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Agora no versículo 6, no mesmo capítulo 5, nós vemos descrita a morte de Jesus. Então vi um cordeiro que parecia ter estado morto, de pé, no centro do trono, cercado pelos 4 seres viventes e pelos anciãos. Ele tinha 7 chifres e 7 olhos, que são 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. E é interessante que aqui no capítulo 6 nós vemos uma descrição do momento da volta de Jesus. Eu quero que você acompanhe comigo esse texto, tendo em mente que o livro do Apocalipse não deve ser lido de uma maneira linear. Mas, por exemplo, aqui nós encontramos uma descrição da segunda vinda de Jesus. Acompanhe comigo o texto. Apocalipse capítulo 6, versos 6 e 12. Então ouvi o que parecia uma voz entre os 4 seres viventes, dizendo: 1 quilo de trigo por 1 denário, 3 quilos de cevada por 1 denário, e não danifica o azeite e o vinho. Quando o cordeiro abriu o 4º selo, ouvi a voz do 4º ser vivente dizer: Venha! E olhei, e adiante de mim estava um cavalo amarelo. Seu cavaleiro chamava-se Morte, e o Hades o seguia de perto. Foi-lhes dado poder sobre 1/4 da terra para matar pela espada, pela fome, por pragas e por meio dos animais selvagens da terra. Quando ele abriu o 5º selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que haviam sido mortos por causa da palavra de Deus e do testemunho que deram. Verso 10, eles clamavam em alta voz: Até quando, ó soberano, santo e verdadeiro, esperarás para julgar os habitantes da terra e vingar o nosso sangue? Então, cada um deles recebeu uma veste branca e foi-lhes dado que esperasse um pouco mais, até que se completasse o número de seus conservos e irmãos que deveriam ser mortos com ele. Observei quando ele abriu o 6º selo, houve grande terremoto, o céu ficou escuro como tecido de crina negra e toda a lua tornou-se vermelha como sangue. É interessante, eu quero que você comece a abrir os olhos para as sucessivas descrições a respeito do final dos tempos. Veja, nós encontramos uma aqui no capítulo 6. Então, como se fosse um quebra-cabeças, as várias descrições do quadro final do fim dos tempos, elas vão se completando até que nós vamos chegar lá na última sessão, nós vamos falar daqui a pouquinho, mas eu quero ler novamente com você uma outra descrição da volta ou da segunda vinda de Jesus, e essa agora nós vamos encontrar no capítulo 7, versículos 9 a 17. Então nós acabamos de ler uma descrição no capítulo 6, agora preste atenção, como o mesmo acontecimento é descrito de uma outra forma ou de uma forma complementar aqui no capítulo 7. Acompanhe aí comigo. Verso 9. Depois disso olhei e diante de mim estava uma grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, de pé diante do trono e do cordeiro, com vestes brancas e segurando palmas, e clamavam em alta voz: A salvação pertence ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao cordeiro.
Todos os anjos estavam de pé ao redor do trono, dos anciãos e dos 4 seres viventes. Eles se prostraram com o rosto em terra diante do trono e adoraram a Deus, dizendo: Amém! Louvor e glória, sabedoria, ação de graças, honra, poder e força sejam o nosso Deus para todo sempre. Amém. Então um dos anciãos me perguntou: Quem são estes que estão vestidos de branco e de onde vieram? Respondi: Senhor, tu sabes. E ele disse: Estes são os que vieram da grande tribulação e lavaram suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Por isso, eles estão diante do trono de Deus e servem de dia e noite em seu santuário. E aquele que está sentado no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede. Não cairá sobre eles o sol, nem nenhum calor abrasador. Pois o Cordeiro que está no centro do trono será o seu pastor, ele os guiará às fontes de águas vivas. E Deus enxugará de seus olhos toda a lágrima. Principalmente nessa parte final, nós vemos um primeiro vislumbre daquilo que vai ser explicado de uma maneira maior lá no capítulo 20, 21 e 22. Você está entendendo? Essas sessões paralelas, como eu já disse em vídeos anteriores, elas vão ampliando e descrevendo de uma forma ainda mais completa o grande quadro final da volta de Jesus. Esta sessão acaba sendo uma validação primeira, ela volta a descrever esse retorno à segunda vinda de Jesus. Aqui também começa a introduzir o assunto do juízo do ímpio, dos ímpios no final dos tempos e a grande alegria de todos os salvos. Chegamos então na terceira sessão do livro, que ela se estende do capítulo 8 ao capítulo 11, que são as 7 trombetas. Aqui nós vemos uma igreja vingada, uma igreja protegida. Nessa sessão nós vemos a descrição de Jesus como o sumo sacerdote, santo, vitorioso, e novamente nós vemos os mesmos elementos: a vinda de Jesus, o juízo contra o pecado, o juízo contra o mundo ímpio, o juízo contra as pessoas que não se arrependeram dos seus pecados, mas a grande vitória e celebração dos santos e da sua igreja. Quarta sessão, ela se estende do capítulo 12 ao capítulo 14, e aqui nós vemos a descrição da Trindade maligna. Nós vemos descrito nesses capítulos o nascimento de Jesus, a perseguição do diabo e de seus agentes contra a igreja e a descrição ou aparecimento da Trindade maligna, composta aí pela besta, pelo anticristo e pelo falso profeta. E ali no capítulo 14, verso 8, nós vemos aí uma descrição do juízo final. Temos aí a quinta sessão, que são os capítulos 15 e 16, que são as 7 taças, e elas descrevem a ira de Deus que é derramada por todos aqueles que não ouviram a voz do Espírito chamando ao arrependimento e, pelo contrário, preferiram ficar nos seus pecados. Então a ira agora ela é derramada, e ali no capítulo 16, mais uma vez, uma outra descrição do quadro final, do juízo final e da segunda volta de Jesus e da destruição de toda a terra. Sexta sessão, ela acontece entre os capítulos 17 e 19, e aqui nós temos a derrota de Satanás, a descrição ali da meretriz, novamente a Trindade maligna, e aí finalmente todos os poderes das trevas, os agentes malignos, Satanás, seus anjos, seus demônios e todos os seus agentes são de fato jogados ali no lago de fogo e enxofre. Nós vemos a grande meretriz, o falso sistema religioso, político e humano sendo de uma forma definitiva derrotado, e mais uma vez o triunfo da igreja, e no capítulo 19 mais uma descrição da segunda vinda de Jesus. E finalmente nós temos a sétima sessão, que vai do capítulo 20 ao 22, fala do reino, fala da eternidade, mostra um reinado de Jesus com os salvos, não no milênio futuro, mas já nos céus, reinando com Jesus Cristo. O capítulo 20 ele começa mostrando da primeira vinda de Jesus e vai até a segunda vinda de Jesus, e finalmente nós temos ali no final do livro Novos Céus e Nova Terra. Aqui eu passei rapidamente, de uma forma concisa, essas 7 sessões. Então se acalme, nós vamos entrar em todas elas, versículo por versículo, mas para que você tenha uma ideia de como elas são paralelas e progressivas, Os quadros que nós vemos descritos do final dos tempos e do final de tudo e da restauração de todas as coisas de forma breve nas 6 sessões anteriores, finalmente na sessão 7, nós encontramos uma descrição mais completa. E aqui nós encerramos este vídeo geral, este panorama também geral. Quero convidá-lo aí a acessar as minhas redes sociais, a me seguir no blog
e já tem expectativa dos próximos vídeos, onde nós vamos entrar aí para valer no livro do Apocalipse, versículo por versículo. Obrigado pela sua companhia, forte abraço e que Deus te abençoe.